Romanos 7, 24. Glória a Jesus. Amém? Tem gente que ainda não achou, né? Então vamos esperar um pouquinho. Glória a Jesus. Agora, sim? Amém? Romanos 7, 24 diz assim: desventurado homem que sou. Em algumas Bíblias diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Senhor, te glorifico, meu Deus, porque estamos aqui. Te exalto porque Tu estás aqui conosco. E em nome de Jesus eu peço, vem falar conosco agora, Senhor. Vem nos ensinar a Tua palavra. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida aquilo que nós aprendermos. Querido Deus, fica conosco. Me usa, Senhor, como Teu instrumento, que eu desapareça por completo, mas o Senhor apareça em mim. Fala através da minha boca, Senhor, com a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade de agir neste lugar e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Vou ler de novo então. Romanos 7, 24. Desventurado ou miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Esse versículo, irmãos, que nós acabamos de ler, ele foi falado pelo apóstolo Paulo. Quem falou, né, esse versículo que nós lemos, quem escreveu a carta aos Romanos, foi o apóstolo Paulo. E ele está dizendo isso aqui, ó, como que um desabafo. O apóstolo Paulo falando isso, como que em grande desespero, em grande sofrimento, ele falou isso aqui. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Às vezes a gente pode ficar pensando, que corpo de morte que Paulo estava falando? Mas ele estava se referindo aqui, irmãos, à luta contra a velha natureza. Ou seja, a nossa luta constante entre carne e espírito, que é a luta que nós enfrentamos todos os dias, né? Você sabe que a vida de um cristão é uma constante batalha, é uma guerra, todos os dias. Por quê? Porque nós temos que nos desligar da velha vida que nós tínhamos antes de aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador. E temos que viver no Espírito. Só que Espírito e carne vivem brigando. Carne quer fazer tudo que agrada a pessoa. Tudo que satisfaz o corpo humano. E o Espírito não quer pecar. Então vivemos nessa constante guerra entre a velha natureza e a nova natureza. Entre a carne e o Espírito. E aqui então nós podemos entender que o apóstolo Paulo estava dando como se fosse um grito de desespero, dizendo, o que eu posso fazer? Quem que vai me livrar dessa natureza que só quer que eu peque? E como hoje, né, é um feriado de carnaval, aonde a carne,
está sendo cultuada, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre isso. E para nós entendermos melhor, então, eu quero te falar, né, a origem do carnaval, por que o carnaval. Quem sabe você diga assim: ah, mas tem problema, pastora, eu festejar o carnaval? Tem, né, meu irmão, porque o nome mesmo já diz que é festa da carne, prazeres da carne. Então veja só, essa é uma festa que na realidade o nome dela no latim é Carne Levarium, e que significa eliminação da carne. E essa festa, então, no início dela não era como é hoje. Hoje nós temos o entendimento de que a palavra carnaval se refere a prazeres da carne, festa da carne. Mas essa festa no início, no ano 600 antes de Cristo, ela tinha o objetivo de cultuar os deuses gregos pela produção na agricultura. Então as pessoas daquele tempo, né, do ano 600 antes de Cristo, eles faziam essa festa chamada Carnelevarium para cultuar deuses que tinham dado para eles uma boa produção agrícola. Ou seja, as plantações tinham produzido bastante. Mas essa festa, ela foi a partir do século 6 depois de Cristo, ela foi adotada pela Igreja Romana, Católica Romana, e aí mudou o sentido, que antes não é que era correto, sempre foi errado. Mas quando foi assumida pela Igreja Católica, então, ela tomou essa posição de que era a festa da carne, aonde antes do período da quaresma, que é a partir de amanhã, né? Amanhã, quarta-feira de cinzas, como é chamado na doutrina católica, para nós não temos isso, né? Mas então foi colocada dentro da doutrina católica essa festa do carnaval como que um tempo de liberação, aonde a carne podia ser cultuada, para que quando chegasse o período da quaresma, o povo tivesse tranquilidade de dizer: tudo que eu podia aproveitar, já aproveitei no carnaval. Agora eu quero jejuar, orar, esse tipo de coisa. Apesar de que a maior parte não faz isso, né? Mas tem católicos sinceros que eu acredito que ainda praticam isso, de se resguardar na quaresma, né? De tentar se, vamos dizer assim, se purificar. Mas nós podemos entender que o sentido então da palavra carnaval hoje é festa da carne. É onde toda a carne está liberada para pecar. É claro que isso não é falado dentro da igreja, mas isso é transmitido nos nossos dias através das festas, através das atitudes das pessoas. Porque a festa do carnaval antes, no início de tudo isso aqui, ela começou como brincadeira, como coisas que se faziam para se divertir um pouquinho com a família. Mas ao passar do tempo, afastou totalmente da moralidade, afastou da família. A festa de carnaval hoje não tem mais nada de festa familiar. Nós podemos entender hoje, a gente vê, né, que o resultado dos 3 dias de carnaval aparecem muito bem 9 meses depois, quando aparecem meninas, praticamente crianças ainda, grávidas, de uma gravidez indesejada, porque estavam fazendo
que era liberado nesses 3 dias. Então, o carnaval, na realidade, não tem nada de familiar, e muito menos de Deus. Porque é onde se cultua a carne, ou seja, pode-se fazer, é como se indiretamente está na mente das pessoas assim: eu posso fazer tudo o que eu quero nesse período, tudo me é permitido. E por isso até muitos usam, a tradição de usar máscaras no carnaval, vem justamente disso. Ninguém está vendo quem eu sou, então eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém vai falar mal de mim. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então nós podemos ver que em carnaval na realidade não tem nada de moral. Hoje, principalmente, né? Faz muito tempo, né, irmãos, que eu não assisto televisão e graças a Deus não me faz falta. Mas se você liga uma televisão, você vê o que nesse tempo? Só mulher pelada. É ou não é? Infelizmente, é o que está acontecendo e é o que entra dentro das casas, entra dentro das famílias, vai contaminando a mente das crianças. E quando elas chegam numa certa idade, elas também pensam: eu posso fazer, todo mundo faz. Meu pai e minha mãe assistem na televisão, então é normal. Então isso está contaminando, ou melhor, já contaminou toda a sociedade. E para nós que servimos a Deus, para nós cristãos, isso é uma coisa inaceitável, irmãos. Infelizmente, depois que passa essas festas, se você tem lá o Facebook, de repente você liga lá para ver se tem algum recado para você, alguma coisa, você vê lá pessoas que muitas vezes frequentam uma igreja, mas que lá estão em festas, com um copinho de cerveja na mão, com alguma coisa assim. Então, isso nós temos que entender, carnaval é festa da carne. Não é para nós cristãos. Mas infelizmente tem muitos que se dizem cristãos que ainda praticam isso. Se ainda pratica porque ainda não sabe que é errado, tudo bem. Mas o dia que aprender, ou muda, ou não diz mais que é cristão, né? Porque não combina a festa da carne com aquele que quer ser parecido com Jesus. Eu sempre uso muito esse exemplo assim: imagine se Jesus iria em um desfile de escola de samba, se Jesus iria em um baile de carnaval. Você pode imaginar Jesus fazendo isso? E infelizmente hoje tem até certas denominações evangélicas que estão fazendo grupos carnavalescos que vão para o meio da rua desfilar com nome até um nome que traz referência à Bíblia, porque dizem que vão lá para evangelizar aqueles que lá estão. Mas isso é um grande absurdo, né? Porque é a mesma coisa que você dizer assim: eu vou me embebedar para eu poder evangelizar o bêbado. Estão entendendo, irmãos? Ou você dizer assim, a mulher dizer assim: eu vou me prostituir para poder evangelizar a prostituta. É a mesma coisa. E aí alguns ainda dizem, né, e usam o versículo da palavra de Deus que diz assim: me fiz tolo para ganhar os tolos, me fiz fraco para ganhar os fracos. Mas não é nada disso que a Bíblia está querendo falar nesse versículo. Nós não podemos nos envolver com esse tipo de coisa. Você não pode entrar no esgoto sem se sujar. Entendido isso, irmãos? Se você entra num esgoto, você vai acabar se sujando, de qualquer maneira. Então essa conversa de dizer que cristão vai em carnaval para evangelizar quem está lá, é a armadilha do inimigo, e tem gente que faz isso com prazer. Então nós temos que fugir disso.
E então, por causa que hoje, né, como hoje é chamado de a terça-feira gorda, não sei se você sabia disso, a terça-feira de carnaval é chamado de terça-feira gorda. Alguém sabia disso aqui? Não? Terça-feira gorda. Por quê? Porque tudo é liberado. Você pode fazer o que você quiser. Que amanhã, na quarta-feira de cinzas, isso dentro da doutrina católica, ninguém vai te cobrar. Era carnaval. Era para liberar a carne, para depois você aguentar os 40 dias de abstinência, vamos dizer assim. Ficou entendido isso, irmãos? Mas para nós não combina. Por que não combina? Justamente por causa daquilo que eu falei antes ali com esse versículo do apóstolo Paulo. Que ele disse assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele estava dizendo, eu preciso me livrar do pecado. Eu estou em guerra constante da minha carne contra o meu espírito. Então nós podemos entender isso, irmãos. A tua carne, a tua vontade quer pecar. Mas o teu espírito está querendo falar para você assim, ei, não faça isso. Não vá, não faça, não fale, não use. Então o nosso espírito tenta dizer isso para nós. Mas quando a carne está mais forte que o espírito, nós não ouvimos. Ó, no versículo, no mesmo capítulo 7, mas agora no versículo 15, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então Paulo estava dizendo, quando eu vejo, eu já fiz o que eu não queria, mas eu não queria fazer aquilo, mas eu faço. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então olha só, quando você dá liberdade para a tua carne agir, você está fazendo a vontade do pecado. Como Paulo disse ali, ó, mas o pecado que habita em mim. Então nós temos que entender isso, irmãos. Nunca deixe a tua vontade própria da carne falar mais alto que o teu espírito. Ah, pastora, mas eu não entendo isso. Como é que pode ser isso? Como que eu vou saber quando é a minha carne e quando é meu espírito? Vamos usar um exemplo bem simples para você entender. Se alguém te faz alguma coisa que te ofende, a tua vontade é ir lá e esganar aquela pessoa, pegar pelo pescoço e enforcar, dizer um monte de palavrão. Não é assim? Essa é a tua carne. Um exemplo bem simples para você entender. Essa é a tua carne. Mas se você, no momento que alguém te provoca, que alguém te fez alguma coisa, você ouvir o teu espírito, que é o que está sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus, você vai fazer totalmente o contrário. Você vai dizer, a minha carne quer fazer isso, mas eu não vou fazer isso, porque Jesus disse que eu não posso fazer isso, que eu não devo fazer isso. Então você não vai lá enforcar a pessoa, você não vai abrir a tua boca para dizer nem um único palavrão, mas você vai dizer, graças a Deus por isso. E vai deixar na mão do Senhor. Quem faz justiça é o Senhor, não nós. Deu para entender então a diferença de carne e espírito? Viver segundo o Espírito é fazer a vontade de Deus, é lutar contra a vontade da carne. Tem até um exemplo, né, no meio evangélico que conta uma historinha que a mulher dizia assim, eu sou crente, mas meu braço não. Quer dizer, ela podia ir lá e bater em quem quisesse. Ela, na realidade, ela era crente, porque cristã ela não era.
Porque como eu digo sempre para vocês, crente até Satanás é. Ele sabe que Deus existe e ele crê em Deus. Ele é crente. Mas nós temos que ser cristãos. Então ser cristão é bem diferente de ser crente. É diferente de deixar a tua carne mandar na tua vida. O exemplo do palavrão aqui é uma coisa bem simples, mas que acontece muito na vida das pessoas. A tua carne quer dizer um monte de bobagem, mas o teu espírito diz: diga glória a Deus. Diga: o Senhor vai fazer justiça por mim. Diga: o Senhor que te perdoe, o Senhor que te abençoe, eu te perdoo em nome de Jesus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Ah, pastora, mas eu não tenho sangue de barata, não é fácil fazer isso. Mas ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas se você quer ser cristão, você deve começar a colocar isso em prática na tua vida, porque é o que Jesus fazia. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Então nós não podemos dizer que somos imitadores de Jesus e fazermos a vontade da carne. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Ficou entendido isso? Então agora eu quero te dizer o porquê que o apóstolo Paulo falou isso. Ele disse, né? Eu quero fazer o bem, mas quando eu vejo eu já fiz o mal. Então até o apóstolo Paulo tinha esse problema. Ele era um ser humano igual a eu e você. Mas ele lutou contra isso. E foi grandemente usado por Deus. Tanto que lá em Gálatas, deixa eu ler aqui para você, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse assim, ó: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o apóstolo Paulo estava dizendo ali: miserável homem que sou. E agora aqui no livro de na carta, dos Gálatas, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa isso? Que ele tinha entendido e estava nos ensinando que nós temos que lutar contra a nossa própria vontade, contra o nosso eu, contra aquilo que quer te usar para fazer alguma coisa ruim. E aqui, ó, quando o apóstolo Paulo disse miserável homem que sou, os historiadores, os escritores, os teólogos, desde o início da era da igreja, eles nos dão a seguinte explicação quando Paulo disse isso aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo estava fazendo alusão, dando um exemplo das coisas que aconteciam na época, para refletir aquilo que tinha no coração dele. Como assim? Quando ele diz aqui, ó, quem me livrará do corpo desta morte? Os teólogos e os historiadores dizem que o apóstolo Paulo estava fazendo referência a um costume da época dele, antes até dele, mas que chegou até ele esse conhecimento. Como eu já falei várias vezes para vocês, o apóstolo Paulo era um homem muito estudioso, ele tinha uma cultura muito grande, e ele conhecia então a cultura das outras nações, ele conhecia várias coisas. Ele era um homem estudado. E quando ele fez referência a isso aqui, ó, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava usando de um costume da época que chegou até os romanos, porque o apóstolo Paulo era cidadão romano, ele era judeu, mas ele também tinha a cidadania romana. Então ele tinha muito bem o entendimento das duas culturas, de várias culturas, né? Mas dessas duas também. Então ele estava fazendo referência a um costume chamado necroforia. O que é isso? Que palavrão é esse, né? Eu falei agora há pouco para nós não falar palavrão, agora estou falando necroforia. Mas esse não é nome feio, né? Ó, necroforia.
Quem sabe você nunca ouviu esse nome e você diga, pastor, eu não sei o que é isso. Ó, necroforia era uma maneira de castigo que os piratas da época usavam para castigar os assassinos. Você já vai entender por que o apóstolo Paulo falou isso aqui. Então veja só, você já assistiu com certeza aquele filme lá dos Piratas do Caribe, né? Já assistiu? Alguém já assistiu? Mas você sabe, né, que antigamente, né, tinha muitos piratas. Os mares sempre eram cortados por navios piratas, tinha muita guerra, muita batalha por causa dos piratas. E tinha uma cultura chamada do povo etruscos. Não é muito conhecida essa cultura, mas era um povo da Ásia Menor e que eles eram piratas. E eles então, como piratas, eles assombraram o mundo da época. Eles faziam coisas absurdas. Pirata, né, roubava, matava, esse tipo de coisa. E esse povo então, os piratas etruscos, que eram descendentes da antiga Etrúria, esses piratas, eles tinham um costume macabro. Era uma coisa muito séria que eles faziam. Assim, ó, quando alguém matava outra pessoa, ou seja, a pessoa cometeu assassinato, matou o outro, e ele era descoberto, então ele era castigado da seguinte forma: eles pegavam o cadáver, o corpo da pessoa que esse assassino tinha matado. É claro que eu não estou falando aqui das guerras deles, onde eles matavam muitas pessoas, mas eu estou falando assim entre eles mesmos, e se um matasse o outro, né? Então eles eram castigados. As autoridades, então, o nome do rei que ordenou esse castigo macabro era Mesêncio. E eles pegavam então o cadáver da pessoa morta e amarravam no corpo do assassino. Então ficava assim, ó, braço com braço, amarravam o morto nos braços da pessoa que tinha matado então o outro. Ficava braço com braço, testa com testa, boca com boca, olho com olho. Então esse era o castigo para o assassino. Eles amarravam o cadáver no corpo do assassino. E o assassino então ficava ali até morrer. Não podia fugir, porque ele estava preso então ao corpo que ele tinha tirado a vida, que ele tinha matado. E nós sabemos que o corpo humano, né, ele começa a se decompor a partir do 3º dia. Em alguns lugares mais quentes, até antes. Então imagine a situação. O assassino estava ali. E o cadáver já estava começando a cheirar mal. Estava amarrado no seu corpo. Os líquidos que saem da pessoa morta, estavam agora pegando no corpo do assassino. Quando começou então a se decompor aquele corpo, se tem alguém de estômago fraco aí, vocês me perdoem, tá? Mas é o que eles faziam. Então, imagine a situação, o corpo em decomposição, cheirando mal, e ele ali amarrado, quer dizer, ele não podia se mexer, ele tinha de ficar face a face com o morto. E da boca do morto começaria a sair vermes, esse tipo de coisa. O cheiro era insuportável, porque nós sabemos que o corpo de um ser humano cheira pior que um corpo de animal, né? E o assassino tinha de ficar ali. E isso sem falar que
não era dado para ele nem água e nem comida. Então ele ia ficar ali amarrado ao corpo que ele tinha matado até ele morrer. E às vezes levava dias para que o assassino morresse. E ia chegar a fome. E a fome é desesperadora. Então conta-se que o assassino, em determinado momento, mesmo com todo aquele cheiro ruim, iria começar a comer o corpo do cadáver. Aquele líquido que saía do corpo do morto, ele iria tomar, porque estava morrendo de sede. Então esse era um costume muito terrível, macabro mesmo, né, que era praticado por esses piratas etruscos. E que o apóstolo Paulo fez referência disso aqui. Porque ele sabia, ele conhecia a história, através de escritos greco-romanos, chegaram até o conhecimento dele. Ele conhecia, o povo da época tinha esse conhecimento desse costume dos piratas. Então o apóstolo Paulo usou isso aqui como referência quando ele disse: quem me livrará do corpo desta morte? Então imagine só, irmãos, eu sei que é uma situação que não é muito boa de se ouvir, mas aquele assassino iria ficar ali naquele corpo, com aquele cadáver, até ele próprio morrer. Então o que é que nós podemos entender que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, ó? Quem me livrará do corpo desta morte? Quando nós permitimos que os velhos costumes, os velhos gostos, daquilo que nós fazíamos antes de conhecer Jesus, fiquem ainda agarrados em nós, podemos fazer essa analogia então que o apóstolo Paulo fez aqui. É como se nós, em espírito, estivéssemos amarrados a um cadáver, se decompondo e cheirando mal. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então olha como é sério. É claro que nós aqui, nossa cultura não tem isso, graças a Deus, né? Mas, espiritualmente falando, é isso. Quando você não luta contra a tua carne, é como se você tivesse com a tua velha natureza ainda, que antes mentia, que antes roubava, que antes adulterava, que antes prostituía, que antes fazia tudo de errado. Está como se aquele cadáver que os piratas amarravam ao corpo do assassino. É assim no mundo espiritual. Porque a nossa velha natureza sempre, a cada dia, vai querer voltar a dominar a tua vida, a dominar a minha vida. Então nós temos que ter esse entendimento de que nós temos que lutar contra a carne. Porque o pecado fede, o pecado cheira mal, o pecado nos leva à morte. Esse assassino tinha matado o outro e iria ficar amarrado agora nele, no corpo do cadáver, até ele próprio morrer. Então imagine e faça essa comparação. O pecado que quer nos destruir sempre vai nos levar à morte se nós não lutarmos contra a nossa carne. Ficou claro isso, irmãos? Então olha só, por isso o apóstolo Paulo disse: desventurado ou miserável homem que sou. Ele estava dizendo: eu tento fazer as coisas certas, mas quando eu vejo eu já fiz errado. Porque ele também era pecador, igual a eu e você. Né? Então se o apóstolo Paulo, que tinha uma comunhão tão grande com Deus, passou por isso, meu irmão, imagina eu e você, que às vezes deixamos tanto a desejar com intimidade com Jesus. E aí eu digo assim: como está a tua vida, meu irmão? Você tem lutado contra essa carne? Você pode ter certeza absoluta que
todos os dias o teu velho eu, que é aquele que você era antes de conhecer Jesus, vai querer agir na tua vida. Você vai sentir vontade de mentir. Você vai sentir vontade de fazer aquilo que você fazia antes. Porque a tua carne quer vencer o espírito. Mas o teu espírito está lá dizendo, vá orar. Faça um jejum, vá ler a Bíblia. Mas você diz, depois. Quando você diz, depois, a tua carne já venceu. Ou seja, aquele cadáver, aquele pecado que está amarrado na tua vida. Até o Senhor Jesus vir nos buscar, nós vamos passar por isso. Aquele pecado que nos tenta a cada dia vai estar vencendo quando você não é capaz de dobrar os teus joelhos, orar e buscar de Deus. Entendido, irmãos? Então imagina bem a situação. Você pode dizer, mas isso é só uma comparação, pastora, eu não tenho cadáver nenhum em mim, amarrado em mim. Você tem a tua velha natureza, que é o cadáver. Aqui que o apóstolo Paulo usou, como exemplo da cultura lá dos piratas. E era uma coisa tão terrível isso, irmãos, era uma coisa tão difícil, que os próprios piratas que praticavam isso, achavam uma coisa tão macabra, que eles assassinaram o rei que tinha ordenado que se fizesse isso e colocaram fogo na casa dele. Então era uma coisa terrível de se ver, imagine para quem passasse. Mas nos nossos dias hoje é uma coisa terrível também, porque você não enxerga. Mas você pode ter certeza que a cada momento tem um demônio querendo fazer você pecar. Nós não enxergamos, como eu já falei aqui várias vezes. Deus não permite que a gente enxergue o mundo espiritual, porque senão nós morreríamos de susto. Por quê? Porque sempre tem anjos e demônios ao redor, nos ares, como a Bíblia fala, lutando por nossa causa. O inimigo, os demônios, querem nos fazer pecar. Querem nos atingir, querem nos destruir. Mas os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos proteger. Então eles estão em guerra constante por você. O mal quer te destruir. E os anjos que Deus envia para nos proteger estão ali justamente para isso, para nos proteger. Mas se você der lado para o inimigo, os anjos vão se afastar. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E anjo, irmão, não adianta orar para anjo, tá? É pecado orar para anjo, a gente deve orar só a Deus. Porque os anjos, Deus envia como ministradores para trazer a bênção de Deus para nós. Eles estão ao nosso redor, como a palavra de Deus nos diz. Mas eles não podem fazer nada se você não fazer a tua parte. Então você tem lutado contra a tua carne, contra a tua velha natureza? Hoje eu não quero ir no culto. Aí é que você tem que vir. Quando lá no teu coração ou na tua mente vem aquele pensamento, estou tão cansado, hoje eu quero ficar em casa. Pode ter certeza que é a tua carne falando. É aquele cadáver da tua velha natureza que está amarrado ainda em você. Até nós conseguirmos chegar na plenitude, na presença de Deus. E isso vai acontecer quando o Senhor Jesus vir nos buscar no arrebatamento, ou quando nós sairmos dessa vida e nos encontrarmos com o Pai na glória. Amém, irmãos? Então, olha só, lute contra a tua carne. Aí você pode dizer assim, pastora, mas eu já deixei de fazer. Mas de vez em quando me dá uma saudade daquilo que eu fazia. Se você ainda sente saudade do que você fazia antes de se converter, eu sinto te dizer, meu irmão, a tua conversão não foi verdadeira. Você ainda não se converteu. Porque aquele que se converte verdadeiramente, quando lembra das coisas que fazia, sente nojo e diz, como que eu pude fazer isso com Jesus? Como que eu posso fazer isso?
Então, se você ainda tem saudade, se você ainda tem vontade de fazer o que você fazia antes, às vezes as pessoas dizem assim: ah, era tão bom quando eu ia em baile, era tão bom quando eu fazia isso, era tão bom. Era bom, então é porque a tua velha natureza, a tua carne ainda está mandando em você. Você ainda não está vivendo segundo o Espírito. Como eu falei aqui numa pregação já faz algum tempo que eu dei esse exemplo. Vou usar o mesmo exemplo agora. É a mesma coisa que uma prostituta que se converte. Quando essa prostituta era prostituta, né? Ela usava roupas indecentes. Ela amava se olhar no espelho e enxergar o seu corpo praticamente nu com as roupas que usava. Ela gostava disso. Mas no momento que ela aceita Jesus, se ela aceitou verdadeiramente, ela vai se olhar na frente do espelho. Se ela estiver ainda usando alguma roupa dessas que ela usava, ela vai dizer: ih, não posso sair assim. Lembram que eu dei esse exemplo? Não posso sair assim. Isso não combina mais comigo. Como que eu vou fazer isso com Jesus? Como que eu vou falar de Jesus e estar usando mini saia? Como que eu vou falar de Jesus e estar usando mini blusa? Como o Felipe brinca de vez em quando, né? Falta pano. É pouco pano. Porque se puxa aqui, falta aqui. Se puxa aqui, falta aqui. Então, a velha natureza ainda quer isso. Se tem saudade disso, é porque não aconteceu conversão verdadeira. Esse é só um exemplo, né? Mas aquela pessoa que se converte verdadeiramente passa a ter nojo do que fazia antes. Passa a ter nojo. Se fumava, ela vai dizer: não quero mais nem saber, não suporto mais nem sentir cheiro. Mas se ainda não se converteu verdadeiramente, dá saudade. Quando está passando na rua e sente alguém, né, passou alguém fumando e lá vem a fumaça, parece que a pessoa vai atrás, sabe? Tipo aqueles desenhinhos do Pica-Pau que vai cheirando comida. A pessoa vai fazendo assim na fumaça do cigarro. É claro que eu não estou dizendo que não é difícil às vezes se libertar disso, irmãos. É difícil, às vezes é. Mas quando a pessoa se converte, se ela ainda está na prática disso, ela tem nojo de quando ela pega o cigarro no meio dos dedos para fumar. Mas ainda não conseguiu. Então o que tem que fazer? Orar. Fortalecer o espírito para que a carne morra. Eu não estou dizendo que para algumas pessoas é instantâneo. Eu não quero mais, pronto. Mas algumas demoram mais um pouco. Mas isso então tem que ser num processo, né, de santificação. Se santifica mais que quando você vê, você já largou aquilo. Mas eu estou falando daqueles que dizem, que afirmam que são cristãos e que ainda sentem saudade. Ficou entendido isso, irmãos? Então lute contra a tua carne. Lute contra as palavras erradas. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. Acharam que eu não ia falar de arrebatamento? O Senhor Jesus está voltando. E pode ser hoje ainda. Eu acho que eu falo tanto de arrebatamento, irmãos, que seguido eu sonho, né? Que com o arrebatamento. Seguido eu sonho. Essa semana eu ainda sonhei com o arrebatamento. Mas é tão bom, né? Quando a gente está subindo assim, mas de repente eu me acordo e vejo: não, eu ainda estou aqui. Então, ainda não foi agora. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã. Enquanto o mundo está em festa, ninguém está esperando. Pode ser num dia de carnaval que Jesus venha. Já imaginou quantos que se dizem cristãos que vão ficar porque estão lá comemorando a carne? E você pode dizer: ah, pastora, mas tem, irmãos. Tem muitos que frequentam a igreja e que vão fazer isso para alimentar a carne. E mesmo que não seja nos dias de carnaval, as tuas escolhas demonstram se o teu espírito está vencendo a tua carne. É a história lá do cachorro bom e do cachorro mau.
Um missionário foi pregar para um índio, e quando ele chegou lá, ele começou a evangelizar o índio, começou a falar, e o índio disse assim: não, eu sei como é que é, e eu vivo isso todos os dias, porque eu tenho 2 cachorros dentro de mim, o índio falou. Aí o missionário disse assim: mas como assim você tem 2 cachorros? Ele disse assim: sim, um é bom e o outro é mau. Um vive querendo fazer a minha vontade, e o outro vive querendo fazer as coisas certas. E aí o missionário perguntou: tá, mas e quem que está vencendo então na tua vida? O bom ou o mau? Ele disse: aquele que eu alimento mais. Ficou entendido isso? Aquele que você alimenta mais é o que vai vencer a tua vida. Se você alimenta mais a tua carne com coisas do mundo, é a tua carne que vai prevalecer. Você só vai ter vontade de fazer coisas da carne. E coisas da carne que eu falo, irmãos, é pecado. O pecado nos afasta de Deus. Tudo que você possa fazer de errado te afasta de Deus. Então, se você está alimentando mais a tua carne, se você tem deixado muitas vezes de frequentar os cultos, de ler a Bíblia, de fazer oração, você está alimentando a carne. Mas se você busca de Deus, se você frequenta a igreja, se você, não que a igreja salve, olha, eu sempre falo isso, a igreja não vai salvar a tua alma, mas é necessário estarmos na igreja, porque é na igreja que ouvimos a palavra de Deus. Amém? Só quem salva é Jesus, a igreja não te salva. Quadrangular não salva ninguém, Assembleia de Deus não salva ninguém, denominação alguma salva, porque não tem igreja perfeita, só Jesus é perfeito. Então nós temos que frequentar uma igreja para poder alimentar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus que vai estar sendo pregada lá. Mas nunca venha para a igreja achando que só pelo fato de você vir você está salvo. Não. Você só é salvo por Jesus. Você só é salvo se você obedecer a Jesus. Você só é salvo se você buscar servir o Senhor. E se você buscar servir o Senhor, você está alimentando o teu espírito. E cada vez que você alimenta o teu espírito, você está se desprendendo daquele cadáver da velha vida. E aí foi o que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas capítulo 2. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, olha só, irmãos, lute contra o pecado, lute contra a tua carne e alimente o teu espírito. E lembre sempre desse exemplo que eu te dei. Quando você lê esse versículo aqui agora, acho que você vai lembrar, né? Desventurado ao miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo estava usando o exemplo dos piratas e dizendo: como que eu vou conseguir vencer a minha carne? E daí em Gálatas 2 ele deu a resposta: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então quem me liberta do corpo dessa morte, que é o pecado que causa a morte, que vai levar a gente para o inferno se nós não lutarmos contra, só quem pode nos livrar dele é Jesus. É só Jesus. Quem me livrará do corpo desta morte? Jesus. Então é só Jesus. Lute contra a carne. Viva em espírito, busque de Deus, porque o Senhor Jesus está vindo nos buscar. E Ele não vai levar nenhum peso morto para Ele não, né? Nenhum cadáver pendurado em nós, Ele não vai levar para o céu. Estou brincando, né? Mas não vai mesmo. Então, lute contra esse cadáver que tenta te prender e te amarrar no pecado. Vamos orar?